que tem dois irmãos índios, né? Eu estou aqui com o Zunizacaê, que traduzindo aqui é Arnaldo, né? Da etnia Parecis, e também o Antoê, traduzindo aqui é o Jocélio, da etnia Chucuru. Vai falar um pouquinho por quê, né? Há interesse nosso, é dos próprios índios, é da FUNAI, a gente cada vez mais fazer com que os nossos irmãos índios se integrem à sociedade. No que depender de mim, tá? Depende do parlamento muita coisa passa pela FUNAI, a gente está conseguindo mexer. Uma terra indígena aqui, tá? Nossos irmãos índios vão poder fazer, no que depende de mim, o que do lado o fazendeiro faz também. O fazendeiro pode plantar? Ele pode plantar. O fazendeiro pode ter uma pequena central hidrelétrica? Queremos que o nosso irmão índio também tenha. Possa abrir concessões para exploração mineral? Faça a mesma coisa. Tá? A gente quer criar gado? Crie gado. É isso que nós queremos. E o Marcelo aqui, né, o Xavier da FUNAI, vai falar alguma coisa sobre isso aí. Rapidamente, algumas notícias bem rápidas aqui para a gente começar a conversar um pouco com a FUNAI, que é bastante importante, que afinal de contas nós temos 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena. 14% equivale a uma área tamanho da região sudeste. Você pega São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, uma área grande. Quando se fala, por exemplo, no nosso potencial de commodities, né, aquilo que nós produzimos no campo, que são aí soja, trigo também, brevemente vou mostrar trigo no Ceará, ajuda aí, arroz, feijão, pirarucu, erva mate, parte de pesca também, erva mate, turismo, tá? O Brasil tem um potencial enorme dentro desses 14%, dessa área enorme dos nossos irmãos indígenas, né? E eles não podem continuar vivendo como se fossem pessoas sem liberdade dentro do seu território. Tá? Como se fosse viver isoladamente lá a vida toda. Inclusive, se puder depois aqui, o Jocélio, né, ou o Arnaldo falar alguma coisa, que tu vê, o cara vem aqui atrás e fala alguma coisa assim, não há diferença entre nós. E a esquerda quer manter uma diferença, né, um afastamento entre nós e os nossos irmãos índios. Está previsto no final comecinho, agora daqui a poucas semanas, eu vou dar uma chegada em alguns pelotões de fronteira do Exército Brasileiro, junto com comandantes do Exército. Nós vamos lá dar uma olhada na região e potencializar alguma coisa. Porque onde tinha pelotão de fronteira no passado, foi demarcada uma terra indígena e você não pode fazer nada ali. E nós queremos integrar o índio à sociedade. E o índio quer integrar a sociedade e nós não vamos fazer nada além do que aquilo que os nossos irmãos índios queiram fazer. Caso não quiser fazer, não será feito. Mas tudo bem. Rapidamente aqui. Lamentamos aqui, no último sábado, né, o falecimento do Levi Fidelis, do PRTB. Tá? É conhecido Fidelis, foi candidato a presidente da República, tinha suas posições, era um conservador, tá certo? Era uma pessoa realmente muito parecido comigo nos teus posicionamentos, e nós perdemos uma pessoa aí realmente que vai deixar saudades em todos nós. Então, nossos pêsames a toda a família. Hoje, a partir de madrugada, um comboio, né, de caminhões lá da CEAGESP em São Paulo, cujo diretor-presidente é o coronel Melo Araújo, que já foi comandante da rota, levando então, segundo aqui os dados aqui, deixa eu ver, cadê? Pô, me perdi aqui. 200 toneladas de comida para o município de Araraquara. Num primeiro momento aí chegou a informação que o prefeito dizia que não podia entrar por tal entrada, tinha que ser uma secundária, e nós entramos por onde tinha que entrar, porque é território livre, não existe dono de cidade aqui no Brasil. Então o pessoal entrou, não peguei ainda o relatório final do coronel Melo Araújo, mas com toda certeza foi um sucesso essa entrega de alimentos. Agora, por que isso? Né? Isso foi feito também há 2 semanas em Guaratinguetá. Porque não só Guaratinguetá, o fechamento pelo Estado fez com uma cidade que vivia basicamente ali do turismo também, de peregrinos, deixou de ter. A cidade, 70% da economia foi para o espaço. Então o pessoal estava passando necessidade, o prefeito fez um apelo nas mídias sociais, o coronel Melo Araújo tomou conhecimento disso,
fez um apelo junto aos permissionários da CEAGESP e também levou mantimento para lá. Agora a mesma coisa, levou para Araraquara, então, o município a 300 quilômetros de São Paulo, levou mantimentos para os nossos irmãos lá de Araraquara. Lá. E por que esse problema? Lá em Araraquara, diferente lá de Aparecida. Aparecida tem lá a peregrinação aí dos cristãos, né? Aparecida. Por lá de cá, o governo fez o prefeito, aquele plano que o Supremo deu poderes para ele botou para quebrar. Fechou todo o município, muito tempo, e quebrou muita empresa, muita gente perdeu renda, outros perderam emprego, foi realmente uma coisa terrível lá. E a CEAGESP, juntamente com o Anel Melo Araújo, né, com os permissionários, levaram mantimentos para lá. E grande parte da carga foi transportada em caminhões do Exército Brasileiro. Curiosidade apenas, Xavier, você tem o conhecimento aqui, né? Você vê a mesma fonte, UOL, né? Está aqui, ó. Aqui é o primeiro. Sem provas, Bolsonaro atribui perda de empregos a medidas restritivas. UOL. Sem provas, Bolsonaro atribui perda de empregos a medidas restritivas. E outro UOL aqui. De cada 10 empresas que fecharam no país, 4 foram afetadas pela pandemia. Então essa imprensa nossa não mente apenas contra a minha pessoa, né? O tempo todo é um conflito de informações que, na verdade, desinforma a população brasileira. Tem mais aqui. Aqui também o Globo. Eu falei aqui, foi dia 1º de abril, né? Coincidência, o dia da mentira, mas foi verdadeira, foi verdade o que eu falei. Mas o que a imprensa publica? Sem provas, Bolsonaro diz que governadores e prefeitos usaram recursos contra a Covid para pagar folha atrasada. A mesma empresa aqui, algumas semanas depois. Verba federal ajuda a pagar custeio e 13º salário nos estados. Essa é a imprensa brasileira. Certo? Tem mais aqui, não é novidade, infelizmente, né? Tudo vem dessa política restritiva por parte de muitos governadores e alguns prefeitos. 12 mil bares e restaurantes fecham na capital paulista durante pandemia, diz a associação. A última notícia aqui, que essa aqui é uma piada pronta, né? Tendo em vista agora a CPI, essa notícia é de poucos dias, mas tendo em vista a CPI, já começa o seguinte: governo Bolsonaro ignorou o TCU e não orientou estados e municípios sobre como aplicar verbas para combater a Covid. Até de brincadeira, né? Tinha que orientar que não era para pagar a folha, que não era para desviar, não era para comprar respirador em Marte, né? E não chegar. Né? Agora tem que orientar prefeito e governador o que fazer com uma verba para combater a Covid. É o fim da picada, realmente. Rapidamente, vamos lá. Rapidamente, vamos começar a conversar com o Xavier aqui. Xavier, fala alguma coisa sobre o que a FUNAI está fazendo, por exemplo. Vamos primeiro mirar aqui os Parecidos de Mato Grosso. O que foi feito lá, o que eles plantaram, quanto de terra foi plantado, o que colheram, se teve algum problema, se os Parecidos estão satisfeitos com isso ou não. Perfeito, presidente. Primeiro, deixar registrado que é uma nova FUNAI, né? Nós estamos dando todo apoio para a comunidade Parecidos. Lá eles plantam aproximadamente 18 mil hectares de grãos, o que equivale aproximadamente em renda 20 milhões ao ano. Tá? Lá não tem mortalidade infantil, índice alto, o IDH deles é altíssimo, de modo que a atividade do etnodesenvolvimento fixou a permanência deles na aldeia e evitou a evasão para outros locais. Tudo bem. E eles têm como ampliar essas áreas plantadas lá? Equivale a quanto, mais ou menos, do território deles, essa área plantada? Isso daí equivale a aproximadamente 2% da área e mais. Ela se deu em locais que já estavam antropizados, ou seja, novo desmatamento. Além do etnodesenvolvimento de grãos, lá eles também produzem, fazem o turismo, né? Tem também o artesanato, tem outros tipos de atividade. O importante é deixar bem claro que neste momento de pandemia nós fizemos a distribuição de cesta básica por várias etnias. Lá não houve a necessidade, lá muito pelo contrário. Eles que deram R$ 1.600 para cada índio mensalmente para passar a pandemia com conforto. Arnaldo, você quer falar um minuto aqui, Arnaldo? Você teria o que falar? Sabe o que falar? Vem cá então, Arnaldo.
Vamos trazer um parecido para vocês aqui, tá? O Arnaldo foi um dos... Olha só, pessoal, se eu não falo que ele é parecido, eu tenho certeza que vocês não iam saber disso. Parecido, primeiro, quem é você? Eu sou Arnaldo Zunes Acaê, sou indígena da etnia Aparecido, lá do município de Campo Novo Parecido. Não parece, mas sou indígena, nascido e criado lá, falo a minha língua. E estou aí nessa luta. Fala alguma coisa da tua língua aqui, deixa eu ver aqui. Faz uma saudação, boa noite a todos da live. Vai saltar no Rio em Harenã. Ali, Brasília, no Tel, Itacali, que nem presidente Ralian, Marcelo Bolsonaro, Caleiteuai e Hernali na representação. Tá certo. Eu botei essa semana, Ronaldo, eu não sei o que você falou no final aí, mas ela não conseguiu traduzir. Deus lembra aí. Essa semana eu botei no Facebook 3 matérias envolvendo aí etnias indígenas trabalhando no campo. Vocês querem continuar trabalhando no campo? Querem produzir mais? Na tua terra, você gostaria que você pudesse... Tem rio na tua terra? Vamos lá, pergunta. Eu sei que é uma pergunta aqui que eu nem devia fazer, né? Tem rio. Então, tem condições de fazer uma pequena represa para ser já energia na tua terra? As terras indígenas, a maioria delas, elas foram demarcadas estrategicamente com a maioria das riquezas que o país tem. É mineral, é hídrico, é o solo bom, potencial de madeira, todos os tipos de riqueza, a grande maioria hoje está dentro das terras indígenas. E, por incrível que pareça, nós somos as pessoas mais miseráveis desse país. Nós ainda morremos de desnutrição, coisa que não é mais aceitável. E o povo indígena, a cultura, ela é dinâmica, ela está mudando. Hoje, para nós manter, preservar a nossa cultura, nós precisamos ter um desenvolvimento econômico, inclusive para permanecer dentro desses territórios que foram demarcados no passado. E grande parte da população indígena vê que trazer essa qualidade de vida e dignidade, ela só vai ser feita através de trabalho, de geração de renda, para fixar o indígena lá dentro, para ocupar essas áreas. Grande parte das terras indígenas, presidente, onde a miséria toma conta, os indígenas, inclusive, saem da sua terra para ir peregrinar nas periferias da cidade, coisa que é triste de se ver, sendo que a terra indígena ela tem um potencial tão grande e que é possível fazer isso, mantendo o equilíbrio entre a questão social, tradicional do povo indígena e a questão ambiental. Nós temos direito e queremos que esse direito de trabalhar, de produzir, de contribuir com o país seja respeitado. Agora, pessoal, presta atenção numa coisa aqui. Você vê a Europa tão preocupada, né, com o índio, com o Amazonas, com o desmatamento, né, com focos de incêndio. Presta atenção se há discriminação ou não. A Europa compra o que vocês produzem lá ou não? Não, nós produzimos grande quantidade de soja, de milho, de feijão, porém essa nossa produção ela tem que ser comercializada de maneira clandestina, mesmo nós temos um termo de compromisso assinado pela FUNAI, pelo IBAMA, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas da União, que reconhece o nosso projeto, mas a nossa produção não pode ser comercializada por causa de um tratado, não sei se é uma portaria que proíbe as trades de comprar grãos oriunda de terras indígenas. É um absurdo. Além de proibir nós plantar as melhores genéticas desenvolvidas no país, que são os transgênicos. Meu vizinho de estrada planta transgênico, eu dentro tenho que desenvolver uma agricultura. Embora usando todas as tecnologias que tem, eu tenho que fazer uma agricultura primitiva, porque eu não posso usar as melhores genéticas que hoje o mercado dispõe. Está falando melhor que muita gente aí que está na cidade grande, né? Que diz que o índio tem que ser tratado e preservado da forma como veio o mundo. Não é bem assim, pessoal, não é bem assim. E olha a discriminação do europeu. Não compra o que eles produzem, tá? Porque não quer ver o progresso deles. Complementa alguma coisa mais, Xavier? É verdade, presidente. Eles têm uma dificuldade muito grande de acessibilidade a crédito de investimento e há realmente esse preconceito em aquisição deles. As tradings se recusam a adquirir porque alegam que a nível internacional isso mancha o nome. Na realidade, eles são brasileiros como outros qualquer e poderiam estar tendo a comercialização da safra deles. Outro problema que eles têm lá é a vedação do transgênico, do plantio de transgênico. Ora, se ele não planta o transgênico, ele tem que aplicar muito mais defensivo na lavoura para impedir a incidência de pragas e doenças, o que acaba sendo muito mais prejudicial ao meio ambiente, enquanto o vizinho planta o transgênico. Eu acho até que é antisonômico para ele que está inserido no mercado comum como outro brasileiro qualquer. Eu estou com refrigerante aqui. Eu não vou falar a marca dele.
Mas a gente vê muita gente falando contra o transgênico, tomando uma lata desse negócio. Ele sabe a fórmula disso? Ele sabe o que está botando para dentro do seu corpo? Eu tomo esse negócio aqui, não tem problema nenhum. Não estou fazendo campanha contra, não. Agora, se mete na questão do transgênico. Hoje em dia, a gente usa no diesel nosso aproximadamente 13% de biodiesel, que vem da soja. Algum problema, se for plantar transgênico aqui para fazer o biodiesel, algum problema? Alguém vai achar que está errado isso? Agora, a discriminação com o índio vem de fora. Agora a gente fala da Europa, né, que é tão zelosa com o Brasil. Quanto da Europa tem preservado em seu território de matas naturais? Eu não vou dizer aqui porque eu posso errar o número, eu sei que é infinitamente menor o que nós temos no Brasil. Tá? Quanto, por exemplo, a Europa joga de CO2 no ar? Qual é a matriz de energia da Europa? Da Alemanha, por exemplo. Ninguém tem uma matriz mais limpa do que a nossa. Eu vou falar aqui, números aproximados. Emissão de CO2. China, 30%. Estados Unidos, 15%. Índia, 7%. Brasil, menos de 3%. Quem é mais patrulhado no mundo? A China, Estados Unidos, Índia, Alemanha ou o Brasil? O Brasil. E por que isso? É um jogo econômico. Nós somos um dos países que mais preserva a questão ambiental. E o que é triste é a gente, de dentro do próprio Brasil, entubar essa narrativa, o tempo todo criticando o Brasil. Entra governo, sai governo, as críticas estão aqui de dentro para fora. Agora, nós atrapalhamos realmente, né, a economia de alguns países. Quando alguns falam que, cuidado com o que você está falando, que tal país não pode importar commodities, né, soja tua. Não vai acontecer isso, que eles precisam mais do que nós. Se não importarem mais soja nossa, o preço da soja que sai de outros países vai lá para cima. Fica quase impossível esse país sobreviver com a preço da soja tão alta. Tá? Quem sabe até seria bom nós criarmos a OPEP da soja um dia, quem sabe? Tem a clima, é isso, tem a clima para fazer a OPEP da soja do Brasil. Eu sou daquele tempo, dos anos 70, do choque do petróleo. Eu lembro que eu era garoto, né? Tinha aí 15 anos de idade mais ou menos, o preço da gasolina era uma coisa insignificante. De repente, em 2 momentos, o preço do petróleo foi lá para cima e está até hoje lá em cima. Será que não podemos fazer a mesma coisa no tocante a certos commodities? Não sei, quem sabe. Bem, o Arnaldo, mais uma coisa, Arnaldo? Falando parecido aí? Não tá bom? Tá bom, hein? Tem outro garoto aqui, Antoê José, que ia falar coisa, você para cá. Se prepara aqui, vou dar mais uma lida aqui. Bem, criamos aí, não é criamos, né? Que o Brasil, o governo brasileiro não cria emprego. O governo cria emprego quando cria cargo em comissão. Ou então abre concurso público. Né? E praticamente isso não existiu no corrente ano. Mas agora, em março, o Brasil criou mais 184 mil vagas de trabalho. Né? Janeiro e fevereiro, se eu não me engano, chegou junto na casa de 500 mil novas carteiras de trabalho. Isso vem das políticas que o governo adota. Porque nós cada vez mais procuramos não interferir, não atrapalhar quem queira produzir. Olha lá atrás a lei da liberdade econômica, entre tantas outras. Olha os projetos, né, que nós fizemos de auxílio à manutenção de emprego, como o Pronamp e o BEM. Agora, isso tudo porque, dadas as políticas de feche tudo, fique em casa, isolamento, isso aí causou desemprego no Brasil. Em especial, junto aos informais. E aquele cara que não tinha carteira de trabalho, mas sobrevivia. Esses perderam quase tudo. Tem uma massa muito grande de pessoas, né, que estão sobrevivendo ainda, ou de favor, ou sabe como, pela graça de Deus, ou então de auxílios que existem por aí. Como nós aqui, por mais uma vez, prorrogamos, né, por mais 4 meses o auxílio emergencial. Muita gente reclama. Mas a média do auxílio emergencial, a média está em torno de R$250. Você sabe qual a média do Bolsa Família hoje em dia? 192. Então a média do auxílio emergencial é R$250. Então quem está reclamando é porque não tinha o Bolsa Família. Melhorou? Melhorou. É pouco? Eu sei que é pouco. Mas um detalhe. Tem um deputado aqui do Amazonas, aqui, o Silas Câmara. Tem mais algum deputado aqui? Tem aqui o Major Vitor Hugo. Tá? Tem um ministro, o Marcos Pontes.
Só no ano 2020, o governo federal gastou 320 bilhões de reais com auxílio emergencial. Ok? 320 bilhões. Isso equivale a 10 anos de Bolsa Família. Então, um ano de auxílio emergencial, nós gastamos o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Se for pegar 10 anos de Bolsa Família, pega ali um ano meu, 2 do Temer, pega a Dilma, 6 anos, e pega um pedacinho do Lula ainda. E tem gente que reclama do governo federal, ataca na internet, fala barbaridade. Tá? O auxílio emergencial é um endividamento do Estado. Se você começa a pegar muito empréstimo no banco ou junto ao agiota, vai chegar uma hora que o banco não vai te emprestar mais. O agiota vai para cima de você. Tá certo? O Brasil é a mesma coisa. Tá? Se a gente começar a se endividar mais, complica a nossa economia, que já é complicada. Então, esse auxílio emergencial, a gente apela aos senhores, excelentíssimos governadores, que poderiam, vocês que fecham comércio, vocês que destroem milhões de empregos, vocês poderiam fazer auxílio emergencial estadual. Bota R$1.000 até o final do ano, já que me criticam, né? Bota R$1.000 no final do ano. Em especial os estados do Nordeste, que fizeram caixa com os nossos recursos do ano passado e tem dinheiro para dar um auxílio emergencial complementar ou até R$1.000 até o final do ano. Em vez de ficar criticando o governo federal e continuar destruindo emprego. O governo federal não fechou o comércio, não falou que todo mundo tinha que ficar em casa. Eu falava, sempre falei, tem áudio, tem vídeo meu no passado, que as pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas que têm comorbidade, que têm idade, têm um excesso de peso, as pessoas têm que tomar um cuidado especial. Se o vírus pega, complica a situação dele. Lamentamos as mortes, chegou um número enorme de mortes agora aqui, né? E uma coisa importante, faltou aqui a assessoria botar na minha frente, né? Que eu, como não sou jornalista, tenho que ver papéis na minha frente aqui. Né? Lá de trás eu falava que temos que enfrentar o vírus, porque infelizmente vai ficar para sempre. Bem, o que a OMS disse essa semana? Que temos que conviver com o vírus, que vai levar anos, talvez, para o vírus ir embora. Não vai embora, infelizmente. Vamos ter que conviver com o vírus, até porque ele está cada vez mais mudando, né? A gente espera que não haja uma terceira onda por aí, a gente pede a Deus que não haja. Tá? Mas temos que enfrentar, porque se continuar a política do lockdown, igual o prefeito lá de Araraquara, lá, um petista lá, fica em casa, vai levar a cidade à miséria. E olha só, pessoal, vamos falar um pouquinho de ideologia. Ninguém tem dúvida que destruiu empregos, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida que acabaram com rendas. O informal não tinha emprego, tinha renda. Algum sindicalista defendeu esses que perderam emprego, perderam a renda? Tá? Algum petista governador, petista prefeito, ficou preocupado com o empobrecimento da população? Não. Porque uma população na miséria é uma população que vai começar a depender cada vez mais do Estado, que você sabe o que é isso. Tá? E a tendência é dar o voto para quem dá a muleta para ele. Eu gostaria que não tivesse isso tudo. Nós estamos fazendo isso não por voto, mas para poder atender a população que perdeu tudo. Agora, para esses governadores, para esses prefeitos, em especial de esquerda, sei que tem alguns também de centro ali, né, que faz a mesma política. E o empobrecimento da população leva exatamente isso, a uma política futura, né, levada para o socialismo, para o comunismo. Isso não pode acontecer em nosso Brasil. Presidente, vamos lá, fala aí. Aqui, só em cestas básicas para as terras indígenas, tá? O governo federal já se aproxima da distribuição de 600 mil cestas básicas. Isso dá aproximadamente 13 mil toneladas de alimentos, tá? É uma grande quantidade. Nós já atendemos mais de 200 mil famílias indígenas, tá? De modo que o governo federal está chegando muito forte dentro das aldeias. A FUNAI já gastou também aproximadamente 45 milhões em ações preventivas para conter o vírus, para não deixar que os indígenas se contaminem, né? De modo que eu acho, presidente, que há muita fake news, muita demagogia, e as pessoas não se dão ao trabalho de consultar sequer as informações verídicas que estão no site da FUNAI. Você pode ver também a questão de uns 10 dias,
o coronel Melo Araújo, né, que é o diretor-presidente da CEAGESP, levou também mantimentos para uma etnia que vive na grande São Paulo. Eles viviam do quê? De vender artesanato. O que foi feito em São Paulo? Fecha tudo, de forma irresponsável. Né? O índio, que se exploda o índio. Tá? Esse que passa a cabeça do ditadorzinho lá de São Paulo. E o pessoal está passando necessidade. Quem foi socorrer? Tá? Foi lá o coronel Melo Araújo, que é respeitado dentro da CEAGESP. Que diferença da CEAGESP do passado, hein, pessoal? Que diferença do passado, hein? Era só baderna, roubalheira, corrupção, descaso, prostituição, droga, tudo que não prestava era dentro do CEAGESP. Tá? E era administrada por um grupo político em São Paulo, tá certo? Mudou isso aí. E hoje, ele, na medida do possível, goza de prestígio, de consideração dentro da CEAGESP. Os permissionários têm doado comida e têm atendido as pessoas. Inclusive, tivemos há poucos meses lá, né? Tem lá um ônibus da Caixa Econômica Federal. Espero que logo tenha uma agência aí, realmente num imóvel, né, dentro da CEAGESP, para melhor atender o povo lá. Quinta-feira, a última, desembarcou no Brasil aqui, 14 carretas de transporte de oxigênio. A gente continua trabalhando a todo vapor. Não estamos preocupados com essa CPI. Nós não estamos preocupados. Tá? No primeiro momento era para investigar omissões e ações do governo, que nem tinha fato definido. E acabou lá aquele ministro do Supremo, né, determinando aí ao Senado que instaurasse, que abrisse a CPI. Bem, depois a CPI foi feita uma coleta de assinaturas para uma nova CPI, tiver até mais assinatura que a primeira, para investigar também os recursos, né, mandados pelo presidente, pelo governo federal, para estados e municípios. No meu caso aqui, todo mundo já sabe isso aqui. Próximo dia 7, nós vamos estar na interminável ponte do Abunã, lá entre Acre e Rondônia. Então, o senador Bittar nos convidou, treinar com o Tarcísio. Logicamente, nós convidamos também as bancadas do Acre e de Rondônia. A bancada tem nos ajudado, em grande parte, nos ajudado a concluir obras ou fazer outras obras. E vão fazer esse evento lá da inauguração da interminável ponte do Abunã. Tá ok? Está aqui entre Acre e Rondônia. Vai para onde? Essa ponte serve para levar para onde também? Transoceânica, vai até o Peru. Transoceânica, vai lá para o Peru também. É a ideia nossa, tá? É realmente uma saída pelo Pacífico aqui. O senador Bittar está trabalhando muito nessa obra aqui, afinal de contas ele foi o relator do orçamento último. Então a ponte vai estar terminada, se Deus quiser, no próximo dia 7. Acabou? Acabou? Tá aqui, ó, o trabalho da Damares aqui, tá certo? Pouca gente conhecia aí a região de Marajó, eu mesmo não conhecia. Fui lá no final do ano passado, fui conhecer lá como é que vivia aquele povo. Eu só sabia na escola o que era, né? A gente sabia ali, por exemplo, o tamanho dentro do Marajó. São 16 municípios, é um grande arquipélago com quantas ilhas? Quem sabe quantas ilhas tem lá? Pode ter um montão, 2.500 ilhas, tá? Ou ilhotas. Pega 8 municípios com um dos menores IDH do Brasil. Então a Damares lançou o programa lá, Abraça o Marajó, e agora foi liberado um recurso de 400 milhões de reais, onde vai levar energia solar para 3 cidades. Vamos lá, 3 cidades. Portel, Melgaço, Curralinho. Josélio, vamos lá, fala quem é você, a tua etnia. Pois é, meu nome é Josélio, né? Indígena, Antoê se chama Fogo. Eu quero ser bem breve aqui, né? Quero parabenizar aqui o presidente da FUNAI, né? Ele só esqueceu de falar as barreiras sanitárias que estão sendo feitas, né? É que ele é servidor da FUNAI, então ele conhece, são mais de 300 de todo o Brasil, e ele compõe algumas barreiras de vez em quando. Pessoal, presidente, sou nordestino, né? Hoje lá são 5 povos na minha região, lá de Alagoas, né? Divisa com a Bahia e Pernambuco.
Só queria deixar bem claro aqui, né, para esse pessoal que é preparado para mentir. Então, veja assim, a FUNAI, ela vai resolver a questão territorial. O presidente da FUNAI tem uma planilha que cada parlamentar desse injetar esse recurso na FUNAI através de emenda parlamentar, resolvia a questão territorial, através da ação de compra. E assim, outra coisa importante que eu vejo fundamental é que o índio está na aldeia, né? O índio hoje ele quer se desenvolver, ele não quer viver só de roça de toco. O índio quer ter um trator, o índio quer trabalhar. O que é roça de toco? Explica, pessoal, o que é roça de toco, pessoal. Quem é do Nordeste sabe muito bem, é traçado com animal, né? Com o animal te vê puxado por um animal que a gente chama burro, é uma junta de boi puxando para poder arar essa terra. E aí, isso é só para tirar o autossustento da família. Então, muitas comunidades têm um potencial, né? Piscicultura, nós temos um solo fértil no Nordeste. Frutas, nós queremos parceria, presidente, parcerias, nós queremos linha de crédito, porque a miséria do índio é para favorecer muitas pessoas. Né? Se o índio está na miséria, vai favorecer muitas pessoas. Então, sempre falo, presidente, não precisa sacrificar a vaca, é só tirar a carrapato. Então, quer dizer, a gente estamos lá na ponta, ver qual dia lá, ver a real situação dos nossos povos indígenas, dos nossos parentes, né? Da nossa família, né? Que eu sou indígena, nossa família vê a situação. E deixo bem claro, né? A própria FUNAI, como o próprio presidente falou, é uma nova FUNAI, né? O pessoal falava, o governo de Bolsonaro não quer demarcar a terra indígena. O governo Bolsonaro está achando a solução, né, com transparência para resolver essa questão, da forma que vinha sendo feito as demarcações territoriais. E hoje nós temos dentro da FUNAI um presidente preocupado com a questão territorial. Nesse momento espero que o pessoal amoleça esse coração, que passe essa pandemia e veja que o Brasil tem um potencial muito grande. E nós indígenas que temos nosso território, nosso parente Parecido deixou bem claro, 2% do seu território tirou os nossos parentes que conviviam dentro da aldeia, na miséria, e hoje eles têm o maior prazer de dizer que hoje tem 80 indígenas na universidade custeado por eles. E o que é importante, presidente, falar é o seguinte: os indígenas precisam ter dignidade. Não basta ter quase 14% do território nacional com 1 milhão de índios e o pior índice de desenvolvimento humano. Tem alguma coisa que está muito errada nisso. Eu tenho exemplos, presidente, lá, por exemplo, dos Cintalar. Eles pegaram 60 toneladas de castanha no ano passado. Os Palmari, lá no Amazonas, foram capturados lá de tanques que eles têm dentro da área deles lá. 32 toneladas de peixe. Gerou de renda para a etnia? 230 mil reais. Estamos iniciando um projeto agora, lá nos Bacairi, 70 hectares de arroz. Eles fazem a colheita, eles fazem o plantio, sobem na máquina, fazem a limpeza do arroz, tudo eles. Os Chavantes também, mesma coisa, 50 hectares de arroz agora. De modo, pouca coisa, mas é o início. Sim, de modo que o que acontece? Cada hectare é mais ou menos um campo de futebol. O que acontece? A gente entende que imediatamente, com isso, nós já levamos a garantia da segurança alimentar para as aldeias. Sim. E no futuro muito próximo, eles vão poder comercializar o excedente da safra e gerar renda para a etnia. O que é a solução. Não é? Nós entendemos quando você fala em castanha, entre outras coisas, né, que é colhido de forma artesanal, o que é duro é que o pessoal rala lá e vai ser beneficiado, né, vai agregar valor num grande centro. Exatamente. Tá? A ideia é, no futuro, levar para lá isso aí. É igual, por exemplo, o pessoal se gaba, né? O Brasil está exportando tanto aí de minérios. Pessoal, tem que... A gente espera, né? Trabalha para isso, não é fácil, porque tem contratos feitos, que esse minério ganhe valor no Brasil. Não adianta você mandar um navio de minério de ferro para fora e receber uma canoa de laptops. Isso é completamente... Isso é irracional. Tá? Até porque esses bens um dia vão acabar. Um dia vai acabar certas coisas que nós temos aqui. É igual a questão do nióbio, né? O pessoal acha que eu devo, de imediato, não estou cumprindo o compromisso de campanha. Estão fazendo o possível. Obrigado, Juscelio. Marcão, vem aqui, pode ser rapidinho aqui, com toda a liberdade que o Marcos me dá aqui, um colega. Um é mais moderno, né, Marcos? Você é aspirante de que ano, Marcos? De 84. Eu sou aspirante de 77, então...
há uma diferença enorme entre nós dois aí. É quando se fala, por exemplo, em nióbio, o que nós estamos fazendo com nióbio de forma bem rápida? Olha, nós temos agora o lançamento do laboratório de grafeno, nióbio e terras raras. O nióbio também faz parte de uma liga para supercondutores, né? Isso com nióbio estanho, nióbio cobre, nióbio titânio, também outra tecnologia, ou seja, a ideia é utilizar o nióbio em ligas que possam favorecer, tanto na parte elétrica, quanto muitas outras, como para alta temperatura. A gente tem desenvolvido as pesquisas e a indústria no Brasil. A super bateria de nióbio e grafeno sai da prancheta quando? Na verdade, ela já existe. Né? A gente tem essa é uma bateria desenvolvida, né, por um pesquisador brasileiro, né? Isso é interessante falar, na Universidade de Rice, né, lá em Houston. E essa tecnologia, né, a gente está buscando trazer para cá, para o Brasil. Ela trabalha com uma lâmina, vamos dizer assim, de grafeno, que separa o catodo do anodo, né, e liga de nióbio para fazer o transporte da energia. Eu falei na campanha, é meu sonho ainda, né, o Vale do Silício, do nióbio e do grafeno. Realmente, o nióbio, pelo que se sabe, só no Brasil tem, um pouquinho no Canadá. A gente não pode ficar entregando isso in natura para os outros. O Brasil não tem 1 quilo de nióbio guardado de forma estratégica. Tem países que compram da gente e está guardando de forma estratégica. Uns 50 países, mais ou menos, compram nióbio de Araxá. Quando eu estive no Japão há 2 anos, eu comprei lá bijuteria de nióbio. Uma correntinha, foi R$1.000 ou $1.000? Eu paguei, pessoal, uma correntinha fininha de nióbio, $1.000. Ainda paguei o imposto para evitar aqui o pessoal, cadê a nota de imposto da receita? Tá? E eu paguei, não é para usar, isso está guardado aqui, de vez em quando eu mostro. Está até na minha mesa. Lá, pega lá, pega. Não, prepara. Pega, Major, pega lá. Pega lá. Se fazer pergunta, quando eu mostro, pessoal. Então você pega aí, eu não sei quanto é que está a tonelada de nióbio, mas meia dúzia de correntinha vale mais que uma tonelada de nióbio. Isso é para... Eu não quero falar o palavrão aqui, porque sou uma pessoa bastante educada e não falo palavrões, mas é para idiota. É para idiota isso aí. Uma coisa que só nós temos, pô. Por que a gente vai entregar esse preço que está aí? For fazer uma correlação de preço sobre petróleo, a quantidade de nióbio no mundo, a quantidade de petróleo no mundo, ele está entregando esse negócio, está entregando. Tá? Temos feito alguma coisa, tá? Tem um assunto que tratei com o governador Zema também, tratei com o BNDES, a questão de nióbio de Araxá, a gente conversa, discute, e estamos fazendo o possível aqui para chegar a bom termo. Está aí o Marcos Pontes ralando, foi cortado, não vai chorar aqui não, Marcão, foi cortado o orçamento dele também. Um país sem tecnologia está condenado a ser escravizado por quem tem tecnologia. E nós fazemos o possível nessa área, alguns querem que seja de uma hora para outra. Não dá tempo, não dá de uma hora para outra. Tá? Apesar do meu nome ser Messias, não dá para fazer milagre não. Marcão, obrigado, Marcão. Cid, a primeira pergunta aí. Para quem que é? Para o Xavier? Sim, senhor. Ah, Xavier, bota no peito, Xavier. Vamos lá, Augusto Nunes, seus meninos aí da Pingo do Rio. Não estou ouvindo. Tá ruim, Cid? Cid aí. Não dá para ouvir nada. O Cid aí vai para Niuac para ficar esperto aí. Viu, presidente? Não, Niuac é bom, rapaz, é bom. No meu tempo lá, que não tinha asfalto, de energia elétrica, já era bom, imagina agora. Agora você vai de Niuac aqui da Ana, vai para o lado ali para Jardim. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite ao presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Eu pergunto ao presidente da FUNAI como é que vai a vacinação dos indígenas. Todos já foram vacinados ou ainda não? Muito obrigado. Tá ótimo. Agradeço a pergunta aí, Augusto. A vacinação, ela é controlada pela CESAI. A saúde indígena é a CESAI que desempenha o papel. A FUNAI apenas monitora as ações da saúde indígena. Até onde eu sei, anda muito bem. Já tomaram, se eu não me engano, a segunda dose 60% e a primeira dose 80%. Mas já há comunidades em que 99% dos indígenas já foram vacinados, como por exemplo os Bacairi, em Mato Grosso, né? Esses dados a CESAI tem, a saúde indígena tratada com eles, Ministério da Saúde. O total de índios, Augusto, no Brasil são 1 milhão. Aproximadamente 1 milhão de índios. E nós aqui, né, já chegamos por, acho, 3 ou 4 dias seguidos, vacinar mais de 1 milhão de pessoas. Então, a gente está indo muito bem junto aos indígenas. Agora, é um cuidado enorme
no tocante à vacinação. Não é como alguns acham, vamos lá vacinar. Eles estão no Brasil todo, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Não é fácil, é um trabalho muito bem feito também com apoio do Exército Brasileiro. Inclusive, presidente, a logística para fazer a vacina e levar até esses locais mais longínquos aí do país é muito difícil, né? Então é bastante trabalhoso vacinar os indígenas, mas está sendo muito bem feito. Eu não sei como é que chama esse aqui, ó. Como é que chama esse aqui? Esse aqui é um pingente de nióbio. Ok, pessoal? Isso aqui foi aproximadamente $200. Vamos arredondar os números aí, né? $200, R$1.000 e poucos. E o pessoal compra. Então, 10 desse aqui, eu não sei quanto é que está, tonelada de nióbio, mas dá para a gente fazer as contas aí. Quantos desse aqui equivale a uma tonelada de nióbio? Tá certo? Olha mais pertinho, pessoal, aqui. E uma coisa importante, que eu não sabia, confesso que eu não sabia. Né? Quando falou da correntinha, lógico que a corrente de ouro eu achei mais bonita do que a de nióbio, que tem as cores azul, amarelo também, alguma mais avermelhada. Eu falei, por que a bijuteria ou a correntinha de nióbio e não de ouro? Ele falou que tem gente que tem alergia a ouro, né? E não se tem alergia a nióbio, tá certo? Então eu queria ser deputado para fazer uma brincadeira aqui, mas não vou fazer. A questão da alergia a ouro, alergia a nióbio, tá certo? É engraçado, mas tem toda Folha, Globo, UOL, Estado de São Paulo, todo mundo tem. Os jornais escalam alguém para ficar me ouvindo aqui, né? O pessoal fica chateado, pô, esse cara aí chato pra caramba. É melhor ouvir um chato do que ler um mentiroso no dia seguinte, tá certo? Mas o pessoal fica esperando um furinho meu aqui. Então eu tenho vontade de fazer uma brincadeira no tocante ao ouro, né? Algumas pessoas serem alérgicas ao ouro. Você é alérgico ao ouro? Não. Tem alguém alérgico ao ouro aí, não? Não. Tudo bem. Mas não existe pessoa alérgica a nióbio. Outra pergunta, está acabando ou não? Zé Maria. Zé Maria. Salve. Muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente da FUNAI, Xavier. Olha, Xavier, o governo tem defendido a ideia de que é possível regularizar, que já existe regularizar a extração mineral e até a produção de monocultura na terra indígena. Você acha que há um consenso entre as etnias sobre essa possibilidade de planta em larga escala e a mineração legalizada e com apoio, inclusive, do Estado? Obrigado. O Arnaldo Zunis Zacaê, ele balançou a cabeça afirmativamente ali. Vamos lá. Eu acho que a primeira pessoa que tem que responder essa pergunta são os próprios indígenas. É possível você ter consenso em tudo, né? Mas acho que é possível essa convergência de que a mineração pode ser a solução para as terras indígenas, porque hoje o que é visto e o que é feito lá é feito de forma escondida. De forma, a concentração de renda fica na mão só de uma liderança. Quando nós formos legalizar essa atividade, certamente outros órgãos irão participar, IBAMA, FUNAI, Polícia Federal, DNPM, e certamente haverá divisão equânime dentro da aldeia, o que vai evitar, inclusive, a dissidência e briga interna. Isso é muito importante a gente deixar claro. Eu acho que a transparência é a solução para o problema. E com relação ao plantio em larga escala, eu acho que hoje a experiência dos parecis é algo a ser implantado por todo o Brasil. Pequenas porções do território, 2% da área, gera aproximadamente 20 milhões de renda ao ano. Eu acho que esse é o exemplo para todo o Brasil. Olha só, eu tenho um amigo meu lá em Roraima, é um tal de Deilson, eu chamo ele de Macuxi. Deilson, né? Conheci ele há muito tempo e ele me convidou, né? E eu pretendo um dia dar uma chegada no Vale do Rio Cotingo, tá? Dentro da reserva indígena lá em Roraima. Então aproximadamente, tá? Tem uma área lá de 12 quilômetros, um rio perene com uma queda de aproximadamente 600 metros no total. Isso dá para você ter energia elétrica limpa para Roraima e para uma área, vou calcular aqui, num círculo de 1.000 quilômetros. Então é a solução. Se a gente chegar em um bom termo com os índios de lá, a gente vai demorar um pouco, não vai ser rápido isso, né?
A gente pode fazer ali, tirar a energia elétrica, né, dos rios, limpa, podemos pagar a royalties para os índios, tá certo? E vamos atender o problema de energia de Roraima. Estamos brigando, porque o que é brigando? Estamos tentando há um tempão, toda hora chega vai acontecer e dá um passo atrás. É o Leão de Tucuruí, levar energia elétrica ali para o estado de Roraima, né? Basicamente Boa Vista, a capital. Porque hoje em dia a gente gasta mais de 1 bilhão por ano de energia subsidiada de termoelétrica. E nós queremos esse leão. Agora, vocês podem reparar, o pessoal ambientalista não reclama da termoelétrica consumir, parece que 1 milhão de litros. 1 milhão de litros. 1 bi ao ano só de óleo diesel. 1 bilhão de reais só de óleo diesel. Fora a manutenção, dá mais de 1 bi de despesa por ano. São 1 milhão de litros de óleo diesel queimado por dia. Os ambientalistas não falam nada. Não falam nada, porque interessa para eles, né? Porque eles são contra, grande parte deles, para não cometer uma injustiça aqui, são contra que você passe uma linha por cima de uma reserva indígena. Margeando a BR, tá? Que já está lá. Margeando a BR, que a BR já existe. Já existe a BR já existe, inclusive. Inclusive os indígenas vão se beneficiar dessa obra, com certeza. São todos brasileiros. Olha só a dificuldade. Então, os nossos irmãos podiam ganhar um dinheiro em cima disso. Acabaria com a história do correntão, o pessoal cobra pedágio lá, que há 18 horas não pode ninguém passar por lá, é uma confusão danada. Agora todo mundo perde com isso, todo mundo, perde o Brasil, perde o nosso amigo da de Roraima. O cumprimento aqui o Deilson pelo seu trabalho no sentido de buscar solução para isso, pede os índios, pede o Brasil, pô. Acabou? A saideira? Tem mais duas. Mais duas aí, vamos lá. Que usa? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Presidente Xavier, o senhor acredita que seja possível ainda conciliar aquele modelo de reservas extrativistas, né, que visa preservar o meio ambiente com culturas ancestrais dos índios, e a necessidade atual, a pressão por promoção social dos índios no Brasil? Perfeito. Eu acho que quem tem que dizer o modelo dentro da terra indígena a ser implementado são os próprios indígenas. Nós temos exemplo de artesanato em terras indígenas, presidente. Temos modelo de turismo ecológico em terras indígenas. Tem a agricultura artesanal também deles, as roças ali de cará, de produtos e essências para fazer medicamento. Eles são coletores por natureza, o que permite também a coleta do piqui, do murici, de essências naturais dali dentro da floresta e que servem para ser comercializados junto a grandes empresas até, eu não vou citar os nomes aqui, mas eu acho que a grande dificuldade que nós temos hoje é essa grande potencialidade das terras indígenas, mas a dificuldade de inserção e comercialização desses produtos no mercado. Eu gostaria muito que a castanha, por exemplo, dos cinta-largas, que tem um valor agregado muito grande, pudesse ser comercializado por uma grande rede de supermercado. Ou então que nós pudéssemos ter aí uma soja orgânica, como é no caso dos parecis lá, estão implantando a soja preta recentemente, que tem um valor proteico muito alto, de modo que há uma potencialidade muito grande, há a possibilidade de compatibilizar tudo isso, e quem tem que dizer o modelo que pretende implementar é o próprio indígena. Né? Eu acho, inclusive, presidente, que o índio não deixa de ser índio porque ele busca melhores condições de vida. Ele continua sendo índio. E ele tem que ser o protagonista dessa história. Chega dos intermediários que no passado só lucraram com a visão do índio. Vamos lá? Olha o interesse. Vê se você o que tem a falar. Vou te pegar agora aqui. Vamos lá. Como é que é a extração de diamante lá na reserva Roosevelt? Conta pra gente. Sabe alguma coisa? Não? Sei. Fala alguma coisa aí. Isso é importante. O pessoal dos Picos dos Is aqui, se quiser fazer uma pergunta extra aqui, pode fazer. Mas olha só. Essa proteção de índio é uma mentira. Tá? Sai, no meu entender, ouro e diamante adoidado de lá. E mantendo o índio nessa situação aí de não evoluir, não prosperar, tá? O pessoal continua metendo a mão. Vai lá, não vou falar em ouro não, vou falar diamante na reserva Roosevelt. Vou falar como presidente da FUNAI e como delegado de Polícia Federal que conhece o tema. A usurpação
do patrimônio da União continua ocorrendo. Há concentração de renda na mão de 2, 3 indígenas. Isso gera briga dentro da aldeia. Só meia dúzia que se dá bem. E esse recurso vai parar, sabe aonde? Lá fora. Vou citar o exemplo de uma operação em Juína, que aconteceu alguns anos atrás. A Polícia Federal deflagrou a operação e tinha uma bolsa de diamantes em Juína, tirada dos Cintalargas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, com ramificação na Europa, para onde os diamantes eram levados. Isso é uma operação da Polícia Federal. De modo que nós entendemos que a melhor solução para esse problema é dar transparência no processo e ouvir os indígenas. Eu acho, presidente, que o PL 191 está na Câmara dos Deputados. Eu acho que é a grande chance daquela casa botar em pauta e fazer a discussão junto às comissões. Cid, mais uma pergunta aí, Cid. Outra pergunta, eu vou perguntar, falar de ouro também aqui, tá? Boa noite, presidente Jair Bolsonaro, presidente Marcelo Xavier. Como a FUNAI tem lidado com a pressão de ONGs estrangeiras? Essas ONGs. Deixa eu responder uma parte aqui. Como é que nós conseguimos aqui diminuir a invasão de terra no Brasil? Cortando dinheiro federal para a ONG. Diminuiu. Se bem que eles estão bastante organizados em Rondônia. Há um grupo de aproximadamente 3 mil, pertence a um grupo guerrilheiro, já foi além do MST, e estão se organizando por lá. Tá? Então temos novidades no tocante a isso, mas vamos deixar para depois. ONG, vamos lá, Xavier. Primeiro que nós estamos alijando o intermediário, que é a ONG, né? E tocando os projetos junto aos parceiros. Nós confiamos muito que é possível implementar as atividades agro-silvopastoris para levar dignidade aos indígenas, junto com as parcerias. Nós fizemos agora a IN número 1, junto com o IBAMA e com a FUNAI, que inclusive permite a constituição de pessoa jurídica com indígenas e não indígenas, desde que a majoritariedade do capital seja indígena. De modo que, só um exemplo aqui que eu vou te dar, da época da CPI FUNAINC, que eu trabalhei nela. Um dono de uma ONG tinha um filho que era diretor da FUNAI. E esse filho diretor da FUNAI ocupava uma função estratégica de demarcação de áreas lá. Quando nós quebramos o sigilo dessa ONG, dinheiro internacional entrando na roda, lá dentro. E a decisão, e a quebra do sigilo, inclusive, foi referendada pelo ministro Luiz Fux, à época. E essa mesma ONG que tinha dentro dos seus quadros antropólogos que fazia a demarcação, cujo filho dava o aval dentro da FUNAI, também tinha uma empresa que fazia os planos básicos ambientais para licenciamento de obras que passavam em terras indígenas. Algo milionário, que movimentou muito dinheiro, e que nós, quando chegamos na FUNAI, cortamos tudo. Viu, presidente? Então, assim, agora essas ONGs aí não tem mais vez na FUNAI, não. Nós tratamos esses casos dentro da FUNAI como caso de polícia, inclusive, porque o fracasso da política indigenista do passado é justamente por terem metido a mão nos indígenas. Esse dinheiro não chegou nas aldeias, porque se tivesse chegado não estava esse caos que está hoje. Sai muito ouro do Brasil, das reservas indígenas? Muito, com certeza. Não há como mensurar e não como esconder. Vou dar um exemplo. Mato Grosso. Fizeram uma operação dentro de um garimpo terra indígena Sararé. Foi no primeiro semestre do ano passado, no segundo semestre do ano passado, no primeiro semestre desse ano, e pode ter certeza, vai ter uma nova operação no segundo semestre desse ano novamente. Por quê? Existe uma cadeia que fomenta essa atividade. Enquanto as operações de inteligência não forem feitas para desarticular toda a quadrilha, quem faz a receptação desse produto, quem fornece o maquinário, o combustível para a exploração dessa atividade, nós não vamos conseguir resolver. Vai ficar enxugando gelo. Eu tenho 2 dias, né? Agora, nas próximas semanas, estarei comandando o Exército na região norte do Brasil. Vamos visitar pelotões de fronteira. O Exército tem informações, logicamente alguma coisa eu tenho, mas vamos conversar com o indígena. Pretendo, né, se não for nessa vez, numa próxima, com helicóptero, obviamente, aterrissar num garimpo. Já não vamos prender ninguém, já não vai ser uma operação para ir atrás de garimpo irregular, e eu quero conversar com o pessoal, como eles vivem lá, né? Para começar a termos uma noção de quanto sai de ouro. Qual a minha ideia? Né?
logicamente você tem que legalizar a extração o garimpo de ouro, tem que legalizar. Uma vez legalizando, gostaria eu de ter, junto à Pelotão de Fronteira, um posto ali da Caixa Econômica Federal para te comprar ouro. Porque valor justo, né? Valor justo. Porque eles recebem uma miséria lá, inclusive. Se você perguntar, por exemplo, o Banco Central tem reserva de ouro no Brasil, eu não vou responder, porque essa é uma questão aí de segurança até. O Brasil tem que ter reserva no tocante a isso aí. A mesma coisa, não sei quanto, se alguém souber, me diga, né? Uma pedra bruta de diamante, você tira da reserva arroz, né, depois de lapidada na Europa, quanto ela vale, tá? E eu desconheço se existe muitos ourives no Brasil ou não. Quantas pessoas habilitadas a fazer a lapidação de pedras? Praticamente isso não existe no Brasil. Vai tudo in natura embora. É uma riqueza incalculável que vai acabar um dia. Então eu pergunto para a juventude que está nos ouvindo aí. Tem coisa que vai acabar daqui a 20, 30, 50 ou 60 anos. Tá? Eu estou com 66, já estou mais parado do que para cá. Se eu viver mais 10 anos, graças a Deus. Tá certo? Agora, vocês vão ficar aqui. O Brasil vai viver do que na tua época? Já que isso vai deixar de existir. Você vai ter buraco no Brasil, a nossa riqueza foi toda embora, vai viver do quê? Um país sem tecnologia. Um país onde não se investe em educação. Investir em educação não é dinheiro, não. Alguns acham que é grana. Não é grana apenas, não. Tá? É realmente em currículo, em conhecimento. Não tem. Existe, não sei se vocês sabiam, mais 200 escolas no Brasil do Sem Terrinha, financiado pelos estados, governado por governadores de esquerda, que treinam militantes, que hasteiam a bandeira todo dia, vermelha, e cantam a Internacional Socialista. Se você falar verde e amarelo, você vai apanhar dentro dessa escola. Isso tem que... Já começamos a mudar alguma coisa. Tá? Se eu pudesse, eu acabaria com essa escola de Sem Terrinha, mas é verba do governo do Estado, em especial os estados mais pobres do Brasil. Vocês repararam, quanto mais pobre o Brasil, maior o número de parlamentares do PT, PCdoB e PSOL existe, é só fazer um levantamento nas regiões do Brasil. O pessoal fala muito, o Sudeste é muito rico. Concordo, essa região mais rica do Brasil. Tá? Agora faça um levantamento. Quantos vereadores tem? Tá certo? E faça o devido cálculo, para você ver se proporcionalmente, quanto mais pobre o Estado, mais vereadores, deputados estaduais, federais tem do PT, do PCdoB e do PSOL. Rede, cidadania, é uma realidade isso aí, é uma realidade. Um colega um dia falou para mim, como é que eu sei se aquele município, você é bom para fazer negócio ou não? Eu procuro saber quantos vereadores de esquerda tem naquele município. Se tem muito vereador de esquerda, tá? É sinal que o município não é bom de fazer negócio. Os valores aí. Diamantes brutos, eu peguei aqui a matéria aqui. Ih, cara, deu zebra. Caiu aqui, Deu zebra aí. Tá lá. Diamantes brutos, pode ter preço mesmo, acredite. 40 centavos de dólares, mais vamos arredondar. R$2 e pouco. R$2 e pouco, um chibio. O meu pai foi garimpeiro, chamava de chibio. Tá? E 2.900, de 40 centavos a 2.900 dólares por quilate. O quilate, se eu não me engano, são 0,205 gramas. Se eu não me engano, procura saber qual o peso no quilate aqui. Eu acho que é 0,205 gramas. Para a pedra, lógico, de acordo com o tamanho da pedra, ela valoriza mais ou menos, né? E os lapidados vão de 70 dólares a 62 mil dólares. Então multiplica aqui, eu não sei, em torno de 100 vezes mais caro. Então essa é uma realidade. Vai faltar um dia, não vai ter mais. E muitas vezes o cara de cidade grande, né, fica falando, o índio tem que devolver o Brasil para eles, tem que deixá-los ele viver da própria natureza. Não é isso, pessoal. É um ser humano exatamente igual eu, igual a você. Está aqui os dois garotos aqui, o Zuni Zacaê e o Antoê, que falam português melhor que muita gente. Aqui que está na 9ª série do ensino primário. É o bestalhão, que não sabe nem a tabuada e fica falando besteira. Ou então aqui estão fazendo faculdade, né? Mas o combustível da faculdade dele é outro. Sabe qual é que é? Não sabe nada. E fica falando besteira o tempo todo. Se nós não investimos em agregar valor àquilo que nós temos, procurar cercar, evitar que isso saia, deixar de fazer demagogia do Brasil, integrar o índio à sociedade, de modo que todos naquela comunidade sejam beneficiados, e não meia dúzia. Nós podemos mudar o destino do Brasil. Depende de cada um de vocês. E deixa bem claro, hein?
Tem eleições no ano que vem, eu não estou falando que vou disputar ou não vou, mas é a hora de você se preparar para ajudar a mudar o destino do Brasil. Você pode mudar o destino do Brasil se você trabalhar corretamente. Estamos empenhados, estamos buscando aqui, tive contato com a liderança da Câmara e do Senado, para nós aqui ver se aprovamos até setembro, né, que é o limite longo, o voto auditável por ocasião das eleições do ano que vem. O que é o voto auditável? Você vota, o voto é impresso num papel, você concorda, aperta o botão, aquele papel que não passa pela tua mão cai dentro da urna. E acabaram as eleições, que nós precisamos também, é que o TSE não faz. Acabou as eleições, o TSE tem que disponibilizar no site todas as sessões do Brasil. Eu que voto lá na Escola Rosa Alves da Fonseca, lá em frente à 1ª Divisão do Exército, lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Eu tenho que votar, está aqui em Brasília, a partir das 20 horas, quero acessar, eu quero ver se a tripa, tá? A tripa aqui, alguém que ficou lá, tirou uma fotografia, aquele papel, tirou uma fotografia e mandou para mim pro Zap, eu quero acessar ali, entrar no site do TSE, o TSE tem o dever de fazer, isso não é obrigação, e quero saber se bate a fita do TSE com a fita de papel que foi fixada na parede lá. Isso já é um avanço enorme no Brasil, já é um avanço enorme, e não custa nada. E o TSE sonega essa informação. Não quero aqui culpar os ministros do TSE, tá bom? O TSE como instituição sonega isso aí. Deixar bem claro que a lei diz que a apuração ela é pública. O voto é secreto, mas a apuração é pública. E ponto final. Nós devemos ter a certeza, se eu votar no João, o voto vai para o João. E ponto final. É isso que nós queremos. Então, essa semana deve ser instalada a comissão na Câmara para analisar o voto impresso. É a PEC da deputada Bia Kiss, aqui de Brasília, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e nós possamos, então, levar para o plenário. A gente espera que os plenários da Câmara e do Senado aprovem isso aí para a gente acabar com a dúvida no tocante se há fraude ou não por ocasião das eleições. Xavier, uma coisa mais? Alguém quer falar alguma coisa aí? Vitor Hugo? Você não. Naban, falou demais hoje. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Um colega aí quer falar mais alguma coisa? Arnaldo, Antoê. Tá ok? Pessoal, então, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. E não é minha essa frase não, tá? Vamos adaptar. Não pergunte o que eu posso fazer pelo Brasil, pergunte a você mesmo que você pode fazer para o Brasil. Nós podemos mudar o Brasil. E você, né, tente convencer o teu vizinho, o teu amigo, o teu colega da escola a mostrar a realidade para ele. Quando fala em socialismo, alguém conhece algum empresário socialista? O socialismo é tão bom assim, por que não tem empresário socialista? Fala em dividir renda. O teu colega que fala em dividir renda, pergunta para ele, você tem 2 carros? Tem 2 casas? Por que não dá para o outro colega ali que não tem nada, está morando embaixo da ponte? Começa a questionar para a gente mudar isso aqui. Tá? Se a gente enveredar para esse regime aí nefasto, como entrou a Venezuela, como lamentavelmente aí outro país mais ao sul, você sabe, aqui está com um problema, a gente não tem como sonhar com dias melhores. E nós temos tudo para ser uma grande nação, agora tem que investir. O Marcos Pontes, vocês falam em eleições, né? Pegue os meus ministros, tá? As minhas indicações que eu fiz também para outros órgãos, que é legal, tá? E compare com governos anteriores. Você acha se aquele outro cara que agora ganhou o direito de disputar as eleições, caso ele se eleja presidente, quem vai ser o ministro da Ciência e Tecnologia dele? O Marcos Pontes aqui é um cara excepcional. Eu tenho certeza que o ministro da Ciência e Tecnologia desse outro candidato, quase ganha, não vai saber a diferença de gravidade para gravidez. Tá? Não vai saber. É uma indicação. A nossa Caixa Econômica Federal, tá? O lucro anual, você leva em conta lá, Lula, Dilma, o Temer, que ficou pouco tempo, não dá para comparar muito o nosso governo. O lucro cresceu numa progressão geométrica 2 de lá para cá. Para quem não sabe que é progressão geométrica de razão 2, é sinal que você tem que assistir outra live, não é minha não. Esse é o mínimo. Eu lá no ensino médio sabia que era integral e derivada, logaritmo, base decimal e neperiano. Hoje ninguém sabe nada. E é bacana não saber nada. É bacanérrimo não saber nada, tá? Você é CDF, você não sei o que lá. Olha como é que está a educação no Brasil agora com mais de um ano parado.
O Congresso está votando aí como sendo atividade essencial a educação, as aulas presenciais. Espero que na Câmara, tenho quase certeza que vai ser aprovado. No Senado não sondei ainda. Isso tem que ser aprovado, pessoal. Tem que ser aprovado. Não podemos ter uma geração, né? Se bem que eu estou na terceira geração, passando de 60 a terceira. Cada vez uma geração pior do que nós. Qual é o futuro dessa molecada que estudava em escola pública e quase todas as escolas públicas, né, não tiveram aula pela internet? A minha filha de 10 anos teve. Eu posso pagar, está tendo. Tá? Agora, gostaria que todo mundo pudesse ter isso aí, mas não tem. Agora, simplesmente fecha tudo. Interessa para quem fechar tudo? Quanto mais gente sem conhecimento do Brasil, né, com um cartão de um auxílio numa mão e um título de eleitor na outra, interessa para quem? Para que tipo de partidos interessa aí? Interessa aquele pessoal da canhota. Tá? Aquele pessoal que você sabe bem, né? Quebra a tua perna e depois oferece uma muleta. Isso aí não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Mais uma coisa? Pessoal, muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Quem está assistindo aqui, pera, não diga não. Vai aí na Jovem Pan, bota aí nos Picos dos Rios, vão assistir Augusto Nunes e seus Blue Cats. Os seus jovens aqui que fazem um jornalismo excepcional, isento acima de tudo. Tá? De vez em quando dá uma alfinetadinha em mim, com razão, não tem problema nenhum, porque eu erro também, mas como regra, né, eu sempre assisto esse finalmente do programa deles, até para pegar a crítica e aperfeiçoar no futuro. Obrigado a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, e dia 7, Ponte do Rio Abunã, lá entre o Acre e o Rondônia. Vamos lá, pessoal, valeu, juntamente com o senador Bittar e todas as bancadas do Acre e o Rondônia.